Ai, a Carla tem o crachá de chefe, eu vou passar a bola para ela, ela chama, né? Porque aí a gente fica assim, sem graça. Não, vamos falar de Brasil. Vamos falar de Brasil. Vou voltar todo mundo aqui. Dona Carla, quem caiu da cama? Como assim? Quem caiu da cama e teve um Ah, Virou traumatismo notícia. craniano olha eu leve? pensando aqui. É que eu não Caiu sei. da cama e virou Pois é, manchete. Dani. Caiu da cama, Eu, virou eu, eu, eu manchete. demorei. Demorou para cair a ficha, mas na verdade até também demorou para o ex-presidente Jair Bolsonaro avisar que caiu da cama, né? Enfim, a gente mostrou aí nas reportagens do UOL o Felipe Pereira e o Matheus Coutinho contando que o ex-presidente abriu mão de um protocolo ali que tinha, né? A Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, deixou e determinou 24 horas de atendimento médico, então o ex-presidente tem auxílio médico e ele não fez essa comunicação de que teria, né, tido um ferimento. E quando pela manhã os agentes encontraram o ex-presidente, ele minimizou, né, ele estava com um arranhão na testa ali, e minimizou, disse, olha, não foi nada. E aí isso muda, e aí eu sempre faço, friso isso aqui, Dani, porque às vezes as pessoas querem pegar o recorte e não entender o todo. A gente sempre tem um cuidado e uma cautela muito grande quando se trata de saúde de qualquer autoridade, do presidente, do ex-presidente, enfim. A gente sabe que a saúde é uma questão que tem que ficar, que a gente tem que levar com a maior seriedade possível. Enfim, o ex-presidente Jair Bolsonaro, então, quando a primeira-dama, Michele, vai hoje à sede da Polícia Federal para fazer uma visita, aí sim ela relata que ela ficou assustada, que ficou sabendo que o ex-presidente tinha batido a cabeça, né? E, segundo a primeira-dama, na primeira postagem, ela fez um tom ali um pouco alarmista, dizendo que ele não teria sido atendido e tudo mais. O que acontece, Dani? Justamente aí a gente entra num outro ponto, né? A gente está falando da saúde do Bolsonaro, que a gente trata com muito respeito, mas a gente tem que lembrar também e colocar certinho, a ex-primeira-dama, ela é uma política que nesse ano de 2026 vai ter um papel extremamente importante, então todas as suas atitudes têm também uma estratégia política desenhada por trás, não dá para separar isso. Enfim, a ex-primeira-dama fez essa postagem, fez ali dizendo que ele não tinha sido atendido, enfim. A Polícia Federal soltou uma nota dizendo, olha, de fato ele teve aqui um atendimento, relatou, mas não foi nada, e a gente está, e os médicos da PF determinaram observação. Nesse meio tempo, Dani, a Michelle fez uma nova postagem dizendo, olha, os médicos estão querendo levar para o hospital para exames e dando a entender que a Polícia Federal, né, não estaria permitindo. E aí a Polícia Federal faz uma atualização da nota e diz, não, pera lá, se os médicos dele quiserem fazer o exame, tudo bem. Então não vai ser não vai ser por parte dos médicos da corporação que vai impedir, caso o médico particular dele decida isso. E aí, de fato, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entra com um pedido no Supremo para o ministro Alexandre de Moraes, baseado nos relatos dos médicos particulares do presidente, dizendo: nós gostaríamos de fazer aí exames complementares. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital, esse mesmo hospital deve estar que ele quer fazer esses exames no dia 1º, depois de fazer aí uma intervenção cirúrgica para tratar uma hérnia inguinal que atrapalha esse problema digestivo que ele tem como um todo. Enfim, eu estava conversando com uma pessoa próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro e essa questão da saúde dele, que é uma saúde fragilizada desde a facada lá de 2018, vai continuar sendo, de fato, um argumento da defesa para reiterar o pedido de prisão domiciliar do ex-presidente. Então, hoje, a gente está no momento aguardando aí, né, se o Moraes vai autorizar esses pedidos, porque daí só o ministro Alexandre de Moraes pediu para entender que exames seriam esses, né? Enfim, trocou ali algumas informações para saber, para ver se autoriza ou não. E aí a gente tem que acompanhar o que acontece. Mas o curioso nessa história, para fechar, Dani, é que para o Bolsonaro não tinha no começo, né, quando ele caiu, nada demais, e aí foi a primeira-dama chegando ali na sede da Polícia Federal, que agora o ex-presidente e os médicos querem que ele vá ao hospital, retorne ao hospital para fazer esses exames. Gente, o ministro Alexandre de Moraes disse que não há necessidade de ida imediata de Bolsonaro para o hospital.
tá? Disse que, sim, claro, pode fazer os exames, desde que previamente agendados, com indicação específica e necessidade médica. A Carla trouxe muito bem aí o histórico, Couto. Então, assim, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro faz uma postagem dizendo que o marido havia caído, batido a cabeça num móvel e que não teve nenhum tipo de atendimento médico. O que a gente sabe agora faticamente, né? Bolsonaro teria caído da cama, há um protocolo para acionamento da emergência, o ex-presidente tem acesso garantido 24 horas por dia, 7 dias da semana a atendimento médico na Polícia Federal. Ele não aciona esse protocolo. Às 8 da manhã de hoje, a PF bate na porta da cela, entre aspas, da suíte onde está encarcerado o Bolsonaro e vê um hematoma e fala o que foi que aconteceu. E aí diz que caiu, diz o ex-presidente que caiu. Aí o que acontece? A PF chama os médicos e Bolsonaro não queria que eles o vissem. Isso está registrado na reportagem do UOL. E aí vai o médico que visita Bolsonaro todos os dias, que é da família, inclusive, e pede esses exames. A equipe da PF garantiu que ele estava orientado, sem qualquer tipo de sinal de que poderia ter havido algum tipo de dano neurológico e recomendou observação. O ministro aparentemente não vai deixar sair do nada no corre por conta de uma queda da cama, Couto. Uma coisa que fica clara aí é que, claro, tem que respeitar o ser humano, seja político, o que for, mas a gente nunca pode deixar, nesse caso, de ver a questão política também que está em jogo. Nós estamos num ano eleitoral, um filho dele é candidato a presidente da República, a mulher deve ser candidata ao Senado, outro filho candidato ao Senado em Santa Catarina, enfim, é uma família de candidatos, né? E como tal tem que ser vista. Não dá para, dia sim, dia não, ir para o hospital qualquer coisa que acontece. Por quê? Porque cada vez que ele tem que sair da Polícia Federal e ir para o hospital, embora seja lugar próximo, tem que montar um baita esquema de segurança. São mais de 100 homens, 200 homens que são mobilizados, motocicleta, viaturas, não sei. Isso não dá para fazer em 5 minutos. Esse é um ponto. E a outra coisa é que eles estão fazendo de tudo, a defesa dele está no papel dela, para que consiga a prisão domiciliar. É isso. Quer dizer, não conseguiram anistia, não conseguiram dar o golpe e tal, mas agora a última reivindicação deles é a prisão domiciliar. Então, cada episódio como esse de hoje contribui para criar um clima de vitimização e tal, para chegar a um ponto que todo mundo diz, bom, então deixa ele ir para casa, coitado, ele está tão doente. Mas ele não estava tão doente até outro dia, quando ele foi pessoalmente lá no julgamento do golpe, né? Ele não parecia uma pessoa doente. Eu só queria lembrar, sem querer comparar, então, mas o Lula teve preso nas mesmas condições na Polícia Federal durante 580 dias. Ele é bem mais velho do que o Bolsonaro. Eu não me lembro nenhuma vez que ele tenha pedido prisão domiciliar, que tenha ido para o hospital, que tenha chamado. Eu não me recordo. Quer dizer, são formas diferentes de ver as coisas, de ter atitudes, e também aí tem formas diferentes da gente interpretar. Ô, Carla... E aí, outra coisa que eu esqueci, importante, diga, Dani, eu esqueci de uma coisa que é o seguinte, que cada vez que ele vai para o hospital, o Flávio Bolsonaro agora transforma a portaria do hospital num palanque, num cercadinho para fazer campanha. Tá? Fica o dia inteiro à disposição da imprensa para dar informações do pai e para fazer campanha. Obviamente que o ministro Alexandre de Moraes, que não é bobo nem nada, já percebeu que isso também, além do fato de eles quererem a prisão domiciliar, eles querem aproveitar a presença da imprensa para fazer campanha. Ô, Carla, esse detalhe que não é um detalhe, né? Porque, na verdade, a principal plataforma do Flávio Bolsonaro é o pai, né? Até agora, a grande proposta que nós temos aí do senador Flávio Bolsonaro em sua pré-candidatura é o pai. Mas, assim, a gente estava conversando aqui nas internas, no nosso Zap. Eu acho interessante, né, Carla? Porque o Couto passa por isso na análise que ele nos traz, que é
do Bolsonaro, imbatível, imbrochável, incomível, como ele mesmo dizia, o Bolsonaro que fazia motociata, que o viruzinho jamais poderia afetar devido ao seu histórico de atleta, da imagem do mito para este homem, né, que uma queda da cama suscita tanta preocupação. É um caminho grande, né, que a família está percorrendo reiteradamente no intuito de requerer a prisão domiciliar. Com certeza, Dani, porque a gente viu ao longo dos 4 anos de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente teve o episódio da pandemia, a gente viu justamente ele destacar, como você lembrou, essa coisa do histórico de atleta, essa questão da força física dele, de que no Exército ele era um dos melhores na questão do esporte. Agora, a gente sempre apanha, né, Dani, quando a gente fala disso, que eles usam isso politicamente, mas o fato é que usam mesmo. E agora, já também aproveitando vou apanhar um pouquinho, tem uma questão dessa vitimização, né? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, se a gente for pegar um histórico recente do que o levou a prisão de fato, quando ele estava com episódios muito grandes de soluço, ele toma uma medicação que diz que o tira ali do prumo e ele tenta queimar com uma solda a tornozeleira, com aquele, como que é? Solda, né? Uhum. O equipamento da tornozeleira eletrônica, e aí depois ele, agora nesses episódios, ele relata pede remédios antidepressivos, lembrando também, tem um outro quadro do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu sempre coloco aquele momento, né, signo, ele é ariano, arianos são impetuosos, eu posso falar com propriedades dos arianos aí. O ex-presidente Jair Bolsonaro, na época que ele perdeu, Dani, a gente tinha relatos de várias pessoas do entorno dele, como aquilo abateu a saúde dele, ele teve a erisipela, né? Então, assim, a gente não nega que o quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, de fato, tem a sua gravidade, ele tem 70 anos, como o Couto lembrou, o Lula é quase 10 anos mais velho, enfim, e agora tá justamente, vai ter que mostrar muita saúde, né? Porque a gente vai ter esse debate na campanha também sobre a questão da idade, é um debate que vai permear tudo isso, a saúde do presidente é muito importante, mas o Bolsonaro, Dani, para ir para esse ponto que você colocou, né, dele indo do mito e dessa força toda, para esse homem frágil que quer uma prisão domiciliar porque está com problemas de saúde na carceragem da Polícia Federal, a gente tem que imaginar que sim, é a única saída que eles veem, né? Porque os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles estão insistindo no mesmo ponto, que é o pedido da prisão domiciliar. Por exemplo, eu conversei com o médico Cláudio Birolini hoje, ele falou que tinha sido uma queda leve, né? Que, enfim, que quem iria avaliar se precisava de exames ou não era o médico que estava aqui com o Bolsonaro na PF. Agora, enfim, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem esse único argumento que se pode usar, a prisão domiciliar. Lembrei que eu ia falar do médico, que aí a gente conversou sobre risco de queda, né? A gente, quando vai no hospital depois de uma determinada idade, colocam lá um adesivo, né, risco de queda e tal, porque é uma realidade. E no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o próprio médico alertou no dia da coletiva, Dani, o uso da máscara, né, para aquela coisa da apneia, que isso poderia dar algumas tonturas e poderia ampliar o risco de queda. Mas isso não vai mudar na prisão domiciliar, talvez até piorar, né? Se a gente for pensar que agora na carceragem da Polícia Federal ele tem, como você mencionou aí, médicos à disposição 24 horas. Então, assim, eu vejo como ele perdendo essa virilidade, essa força, e também como a defesa como uma última, assim, como a única alternativa, na verdade, é usar o quadro de saúde do ex-presidente para ver se consegue essa prisão domiciliar. Eles não têm outros argumentos mesmo, né? Vai ter que continuar usando essa tecla da saúde do ex-presidente. A gente lembra também, Carla fez questão de salientar, e é sempre bom dizer, né, que, por óbvio, no caso de uma emergência médica, o Bolsonaro tem saída assegurada, como inclusive, né, para cirurgia, etc. Eu vou fazer o seguinte,